Você está feliz, irmão? Amém. Deus está nesse lugar. Amém. Amém. Quando o povo de Israel, na época do profeta Malaquias, se encontravam desiludidos porque eles viam que o ímpio pecava e prosperava, eles clamaram a Deus dizendo: desiludidos estamos, Senhor, porque aqueles que pecam, cometem a impiedade, não acontece nada. O Senhor, Ele diz mais à frente, no capítulo 3, no livro do profeta Malaquias, o Senhor diz assim para aqueles que clamavam: existe um memorial diante de mim, e nesse memorial estão os atos dos santos. Dentro desse memorial está a vida de cada um de vocês. E o Senhor, Ele diz que naquele dia, que dia é esse? É o dia do juízo. O Senhor, Ele diz: naquele dia eu irei poupar os meus, os que guardam a minha palavra, assim como um pai poupa ao seu filho a quem serve. E no versículo 18 do capítulo 3 ele resume dizendo: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não serve. O nosso nome é conhecido nos céus. Aleluia, glória a Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus, Ele disse: não se alegrem porque os demônios nos submetem, não se alegram porque as enfermidades saem, não se alegrem por nada disso. Se alegrai antes, porque o vosso nome está arrolado nos céus. O vosso nome está escrito nos céus. Naquele dia os livros serão abertos. E um dos livros que será aberto estão no livro da vida. E a Bíblia diz que aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, ele será lançado no inferno. Mas aquele que for achado escrito no livro, ele terá ali o seu nome, ele terá a sua vida, ele terá a vida eterna, ele estará com Deus. Que coisa linda, o nosso nome está na agenda de Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmão. Vamos adorar a Deus. Vamos, todos de Santa Ceia, Deus tem uma palavra para nós. Esse ambiente está agradável, o clima aqui é gostoso, porque o Espírito Santo está marcando com o que estamos realizando aqui. Cante comigo. Deixou o esplendor de sua glória.
Podeis tomar assento. Quero tratar aqui nessa noite sobre um dos assuntos mais sérios, mais grave, mais contemporâneo e mais oportuno da agenda da igreja nesses últimos dias. A ideia de que toda religião, de uma certa forma, ela contribui para a pessoa chegar a Deus, é um certo engano, um grande engano. A única forma que nós temos de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Somente pela fé em Cristo e somente por Ele nós temos essa graça de chegar a Deus. E o assunto que eu quero falar convosco nessa noite, à luz de Mateus, no capítulo 7, e versículo do número 15 ao 23, eu quero falar sobre os falsos profetas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, 7, Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 15 ao 23. Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore é boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os falsos profetas, eles não são contemporâneos nossos. Os falsos profetas, eles sempre existiram. E eles sempre apareceram no cenário religioso para distorcer a verdade, para negar a verdade, para induzir as pessoas ao engano, para dar falso entendimento, para induzir as pessoas a uma falsa teologia e uma falsa doutrina, levando-os ao engano. E o que mata uma igreja, o que destrói uma igreja, o que mata uma igreja não é a perseguição. O que destrói uma igreja não é a pobreza.
O que destrói uma igreja, o que mata uma igreja, é esta igreja abandonar a sua doutrina, abandonar a palavra de Deus e mergulhar nesse corredor escuro das heresias, das falsas doutrinas pregadas pelos falsos profetas. E dois elementos concorrem para ocorrer esse fato triste do esvaziamento de muitas igrejas. O primeiro é o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Esse caminho do liberalismo teológico ensina que a Bíblia não diz a verdade, que a Bíblia é cheia de mitos, que a Bíblia possui muitos erros, que a Bíblia está cheia de contradições, e tenta julgar as Escrituras pelo racionalismo humano. Outra vez alguém disse assim para mim: pastor, eu não acredito na Bíblia. Uma pessoa que não servia a Deus falou para mim: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homem. Eu disse: lógico que é. Um cavalo não vai escrever a Bíblia, uma vaca não vai escrever. Só que a Bíblia é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que testemunharam da verdade, que presenciaram a verdade. E esse liberalismo teológico, ele tenta fundir essa ideia de que a Bíblia é cheia de erros, e por ter escrita por mãos de homens, não diz a verdade. E o segundo lugar é o sincretismo religioso, é a mistura de crenças, é o misticismo, é apenas mudar o rótulo do paganismo e dar um rótulo cristão, e manter esse mesmo povo prisioneiro da ignorância, do misticismo e das práticas e celebrações oriundas, muitas delas do paganismo. À luz de Mateus, no capítulo 7, Jesus Cristo ele fala do caminho estreito e do caminho largo que conduz à perdição. Jesus Cristo ele fala no capítulo 7 dos falsos profetas que vêm travestidos de verdade. Jesus Cristo fala dos falsos crentes que vêm dizendo Senhor, Senhor. Jesus Cristo fala dos falsos fundamentos, daquele que constrói a sua casa na areia. E é nesse contexto que Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas pensam que nós nunca podemos julgar um pregador. Muitos pensam que nós nunca podemos julgar a sua mensagem, que nós não podemos julgar o que uma pessoa prega, para nós não cometermos esse pecado dessa ordem estabelecida por Jesus, dizendo: não julgueis para não sejais julgados. Mas será que Jesus estava dizendo que nós não devemos ter esse senso crítico? Será que Jesus estava dizendo que não era para nós ter essa capacidade de análise, de poder e de investigação? O que Jesus está condenando nesse texto, irmãos, não é investigar, não é examinar, não é pesquisar minuciosamente o que as pessoas pedem. O que Jesus está condenando nesse texto é você ter dois pesos e duas medidas. É você aferir o próximo com a precisão do que você mesmo. E por esse motivo que Jesus disse no próprio texto: acautelai-vos dos falsos profetas. Eu só posso identificar um falso profeta se eu exercer o elemento do julgamento, da análise e da investigação. Jesus Cristo foi claro em dizer que os falsos profetas existem. E as características dos falsos profetas são as seguintes que eu irei passar. Primeiro, hipocrisia. O falso profeta é uma pessoa hipócrita. Diz o versículo 15 que eles estão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são roubadores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Eles estão disfarçados, é um hipócrita, disfarçado ou aparência, mas por dentro é aquilo que Jesus diz: é um sepulcro caiado.
Os judeus, eles tinham o costume das suas catatumbas, dos sepulcros. Eles caiavam, pintavam o sepulcro por fora. Por fora estava pintadinho e bonito. Jesus, ele disse aos fariseus, aos hipócritas: vocês são como os sepulcros caiados, que por fora está tudo bonito, mas por dentro existe podridão, por dentro existe morte, por dentro vocês carregam a morte, a mentira. E Jesus faz uma ponte aos falsos profetas, dizendo que eles estão travestidos de verdade, de mentira. Eles são lobos roubadores. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, igreja do Senhor, que jamais nós iremos identificar um falso profeta por ele declarar abertamente que ele é um lobo. Jamais o falso profeta vai vir dizendo: eu falo mentira, eu não prego a verdade. Os falsos profetas virão com Bíblia na mão. Os falsos profetas virão em nome de Deus. Os falsos profetas virão clamando pelo nome de Jesus. Externamente são ovelhas, mas por dentro são lobos, e lobos devoradores. Eles não vêm para servir e nem para ajudar as ovelhas. Eles vêm somente para arrancar a lã da ovelha, para comer da carne da ovelha e destruir a ovelha. Eles são patrões, eles são fazendeiros para bater as ovelhas, para sugar as ovelhas, para tirar tudo das ovelhas. A finalidade do falso profeta não é a glória de Deus, mas sim o benefício próprio. A finalidade do falso profeta é o lucro, é a riqueza, é o sucesso dele, é o nome dele, é a glória dele em vez da glória de Cristo. Ele vem com a capa da hipocrisia, por fora ele é ovelha, mas por dentro ele é o lobo. Ele é um ser hipócrita. O segundo ponto para nós identificar o falso profeta é os frutos. Jesus, aqui na leitura de Mateus que acabamos de ler, ele diz que uma árvore boa, bons frutos produz, e uma árvore má, frutos maus produz. E ele diz assim: não se colhe figo dos espinheiros, e nem frutos bons dos espinheiros, dos abrolhos. Em outras palavras, o resultado final de um falso profeta vai ser decepção, vai ser apostasia, vai ser desengano com o Evangelho, vai ser decepção com a igreja, vai desbocar em escândalos e em descrédito com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mentira pode ficar em oculto em um dia e outro, mas Deus é que julga primeiro a sua casa, trará à luz as obras dos falsos profetas. Eles serão desmascarados, virá à tona quem eles são, a quem eles servem e quais os seus propósitos. O terceiro elemento, além da hipocrisia, dos frutos, o terceiro elemento para nós identificar os falsos profetas é o quê? A falsa profissão da fé. O falso profeta não tem vida. Não identificamos o falso profeta pela maneira piedosa que ele fala, pela maneira religiosa que ele age, pelo discurso que ele tem, nem pelas emoções que ele ora e prega, muitas das vezes até chora, leva multidões ao delírio. Sabe qual é o elemento fundamental que identificamos o falso profeta? Guarde isso que eu estou pregando nesse momento. É pela doutrina que ele ensina. Deus está falando conosco. Amém. Você não irá reconhecer pela maneira piedosa que a pessoa age. Você não irá reconhecer quem é falso profeta pelo termo que ele usa e pela oratória polida que ele possui. Você identifica o falso profeta pela doutrina que o mesmo ensina. Ele prega um falso evangelho, oferecendo morte na panela, como foi nos dias do profeta Eliseu. Eles anunciam um evangelho semi-pagão, um evangelho que não é o evangelho de cruz, não é o evangelho da graça, não é o evangelho da conversão, não é o evangelho da santificação, não é o evangelho de arrependimento. Eles anunciam
anunciam apenas prosperidade, apenas coisas fantasiosas, mas sonegando ao povo a essência e a pureza do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto elemento: primeiro, hipocrisia; segundo, os frutos; terceiro, nós falamos aqui sobre a profissão da fé. O quarto elemento, a prática do pecado, a prática da iniquidade. Queridos, Igreja do Senhor Jesus, é possível identificar o falso profeta, os falsos profetas, ainda que os mesmos realizem milagres extraordinários. Porque os mesmos ainda vivem na prática da iniquidade, na prática do pecado. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, que acabamos de ler, ele diz assim: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônios. E o que Jesus irá para dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Jesus nunca negou que eles tivessem realizado milagres no seu nome. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o milagre não é a prova que autentica o profeta verdadeiro. O milagre não é a prova que evidencia quem de verdade é ou não, quem é um falso profeta ou quem é verdadeiro. Os falsos profetas realizam milagres também. Não são poucas casas que eu visito, que estão lá com um programa de TV. Depois eu irei entrar nisso. Deus advertiu a Moisés a respeito dos falsos profetas. Leia comigo, Deuteronômio capítulo 13, versículo de número 1 ao 3. Livro de Deuteronômio, capítulo 13, e o versículo de número 1 ao 3 diz assim: a palavra de Deus, Deus falando ao povo de Israel, dizendo a Moisés: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e tiver um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que tiver falado, depois dizer: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Versículo 3: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus estava dizendo ao povo: se levantar alguém como profeta, fizer algum milagre, algum sinal e prodígio, e consequência desse milagre, consequência desse sinal e consequência desse prodígio, induzam as pessoas ao engano, induzam as pessoas ao pecado, induzam as pessoas à idolatria, vocês não ouvirão esse falso profeta, vocês o rejeitarão, porquanto eu, Senhor, vos estou provando para saber se vocês me amam de todo o coração e de toda a vossa alma. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo as emissoras de TV ensinando o paganismo. Eu vejo as emissoras que trazem um rótulo de crente, um rótulo de evangélico, trazendo as pessoas a Cristo através de um lenço, através de uma rosa, através de uma água. Eu quero dizer para vocês que tudo isso é anátema, é maldito, e Deus não está pactuando com esse tipo de seita, com esse tipo de fé proclamada. Mas fazem milagres. Senhor, no teu nome curamos, no teu nome fizemos isso. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Deus naquele dia tratará com os cafetões da fé, tratará com os comerciantes da fé, que roubam os dízimos das viúvas, que roubam os dízimos dos pobres, para os seus deleites, para as suas fazendas, para o seu gado, cada vez mais engordando, e as ovelhas ficando aí vazias e magras.
João Batista, um dos maiores profetas. Jesus, ele diz a respeito de João Batista: eu vos declaro que entre os homens nascidos de mulher não tem ninguém igual a ele. Jesus, ele deu testemunho sobre João Batista. João Batista, ele foi vocacionado por Deus, irmãos, pelo próprio Deus. Isaías havia profetizado. Deus chamou João Batista para o seu ministério, para cumprir o seu chamado. E Jesus dá testemunho dele, dizendo que entre os nascidos de mulher não existia homem igual a João Batista. E João Batista, diante de todo o seu ministério, ele não fez um milagre sequer. O apóstolo João, sendo um dos amigos mais íntimos de Jesus, escreveu o Evangelho, narrou o Evangelho de Jesus Cristo. Não se fez um milagre também. Eu quero dizer para você que unção e graça não representa exatamente operação de milagres. É possível que alguém viva uma vida de poder e de santidade sem realizar milagre. Vivemos uma geração ávida por milagres, irmãos. Vivemos uma geração que espera milagres, que espera explosões avivalísticas. As 3 gerações que mais viram milagres foi a de Moisés, a de Elias e dos apóstolos. E essas 3 gerações que mais viram milagres foram as mais incrédulas. As mais incrédulas. Nada substitui a pregação fiel da palavra de Deus, nem mesmo os milagres. E eu creio que o maior milagre que Deus possa realizar através da minha e da sua vida é que através de nossas vidas pessoas sejam alcançadas e salvas pela pregação do Evangelho. Você pode fazer milagre hoje, você pode fazer milagre essa semana, você pode fazer milagre no seu trabalho. Pregue o Evangelho. Não existe maior milagre do que uma vida se render a Cristo. Leonardo Halley diz que não existe equipamento, não existe foguete, não existe nada criado pelo homem com uma explosão supersônica de velocidade que possa competir com a velocidade que as almas estão indo para o inferno. E muitos estão esperando milagres extraordinários, querido. O maior milagre, Deus quer usar você para pregar a palavra, para evangelizar as pessoas, para tirar elas da doutrina dos falsos profetas e conduzi-las ao caminho da verdade. O pastor Hernando Dias Lopes, ele trouxe um comentário que me achou interessante a respeito do cenário religioso do mundo inteiro, falando-se da Europa. E ele fala que as falsas doutrinas proclamadas pelos falsos profetas na Europa devastaram a igreja da Europa. Hoje, para você ter uma ideia, menos de 4% dos europeus frequentam uma igreja evangélica. As igrejas da Europa estão morrendo. Hoje a Europa é considerada um continente pós-cristão, para vocês terem uma ideia. A Europa, como um reduto evangélico protestante que enviou missionários para o resto do mundo, teve homens com compromisso sólido com a palavra de Deus, como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, Moody, homens que fizeram a diferença, que pregaram a palavra, que trouxeram reforma. Hoje, infelizmente, a Europa enxerga suas igrejas vazias, seus templos vendidos para se transformarem em boates, em bares, em museus e em mesquitas muçulmanas. Tudo isso por causa da teologia dos falsos profetas. O resultado final deles, dos falsos profetas, é muito trágico. Jesus Cristo irá dizer a eles 3 coisas: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Toda árvore má, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus está dizendo que eles, como um ramo sem fruto, eles serão lançados no fogo.
E é por isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: acautelai-vos dos falsos profetas. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos buscar a Bíblia, vamos se alimentar da palavra de Deus, vamos buscar a verdade. Voltemos para o antigo Evangelho, para o Evangelho da graça, para o Evangelho da cruz, para o Evangelho que anuncia a salvação somente em Cristo Jesus, para aqueles que têm fé. Não entramos pelos atalhos sinuosos, pelas estradas largas que encantam e tentam seduzir pelos enganos dos falsos profetas. Firmem-se na verdade, andem na verdade, vivem para a glória de Deus. Como pastor dessa igreja, eu estou na posição como profeta de Deus e mensageiro de Deus. Você como obreiro, você como obreira, você como crente chamado de Deus, músico, adorador, você também está na posição de mensageiro de Deus. Karl Marx, ele diz que um falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Paul Washer, ele traz para mim uma palavra bastante curiosa, dizendo que a marca de um falso profeta é aquele que fala somente aquilo que você quer ouvir. O mensageiro de Deus tem que estar pronto para entregar a mensagem de Deus, quer esta seja para consolo, ou para correção, ou para nossa exortação. Seja um profeta de Deus, não se venda, pregue a verdade. Eu quero dizer para você, você que aceitou a fé, você que abraçou a Cristo, as lutas não pararam, você vai ter prova, você vai passar por luta, Deus vai estar te vendo. Lutas, provações não caracterizam a reprovação de Deus para a nossa vida. O deserto faz parte da história de Deus para os seus filhos. Eu quero dizer que você vai passar por luta e não tem nada de errado acontecendo. Existem falsos profetas que estão dizendo que quando você passa por luta, alguma coisa de errado está acontecendo. Não está, irmãos. A igreja está gemendo, a igreja está vivendo nos dias de Noé, está vivendo diante da iniquidade, diante do pecado. O amor está se esfriando, quase o perdão não é mais aplicado. É mais fácil você guardar rancor do que liberar perdão, porque é o efeito do pecado, é o efeito dos últimos dias. Os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, e o versículo de número 1, Paulo ele traz algo interessante que me chamou a atenção. Eu estava montando essa mensagem, eu estava refutando essa mensagem no meu coração, e Deus me levou à segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, e o versículo de número 1 em diante, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Aleluia. Volte para o Evangelho. Não caia na lábia do falso profeta. Eles estão ensinando e servindo morte na panela. Guarde esta palavra. O Evangelho que não nos confronta não é o Evangelho. Cristo não morreu na cruz para nos dar prosperidade material. Ele pode dar sim, mas não é o alvo. Cristo não morreu na cruz para você ter empresas multinacionais. Cristo morreu na cruz para te salvar. Nós não fomos chamados para construir impérios, nós fomos chamados para a glória de Deus. Aleluia. Não caia na mentira, não troque a palavra, não saia do caminho de Deus. Você está sendo alimentado nessa noite por gramas verdejantes e ovelhas do pasto do Senhor. Jesus disse
que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém. E Deus está nos advertindo nessa noite. E escutem o que eu irei dizer nesse momento. Coisas piores irão acontecer no meio do cenário religioso. Não esperem que vai melhorar. Quando os discípulos vieram para Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, perguntando para eles: Mestre, nos diga quando acontecerá, quando tu irás voltar, quais os sinais que irão acontecer? Veja que Cristo ele começa dizendo: vede que ninguém vos engane. Jesus Cristo ele nos ensina a respeito do cenário religioso. Ele diz assim: muitos virão dizendo: eu sou Cristo, mas não acrediteis. E o que nós temos visto hoje, assim como a Europa foi devastada por esse paganismo pregado pelos falsos profetas, o Brasil está sendo dilacerado por eles também. Conclui-se que no Brasil existem milhares de evangelhos. Mas eu quero te dizer, se Cristo passar uma peneira, irmãos, eu não sei se sobra 10%. Eu não estou falando de legalismo. Eu não estou falando de critério de conduta ministerial. Eu estou falando de doutrina bíblica. Porque as pessoas estão sendo ensinadas errado. E eu quero te dizer uma coisa. Da mesma forma que aqueles que estão adorando uma imagem de escultura, da mesma forma que aqueles que estão no paganismo, terreno de Umbanda, adorando a ídolos, a demônios, não tem salvação. Da mesma forma, pessoas que estão vindo a Cristo, mas não estão se rendendo a Ele, ao Evangelho sendo pagão, não são salvas também. Ele é o caminho, somente nele nós seremos salvos. E as pessoas estão sendo ensinadas, doutrinadas errado, para que venham a Cristo em troca de favor. Eu quero te dizer, Deus não precisa do nosso dinheiro, com Deus não se barganha. Deus quer ser adorado porque Ele é. E se você é grato a Deus pela verdade, se você é grato a Deus pela salvação, se você é grato a Deus por ter sido arrancado da mentira, você contribui, você dizima por gratidão, não porque você está querendo carro, não porque você está querendo emoções de troca, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Deus Ele fez pela tua vida. Se coloque em nesse momento. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu estou aqui para transmitir a você a verdade. E o meu desejo é que essa palavra que foi ministrada, você possa refutar em teu coração e se apegar à verdade e não dar ouvido a mentiras e palavras. Paulo escrevendo também, ele diz que nos últimos dias, quando se pregasse a verdade, muitos falsos doutores, a verdade iria ser como coceira em seus ouvidos, não iria repercutir impacto, porque iria incomodar. Uma coceira no ouvido incomoda, perturba. A verdade para aquele que pratica a mentira, a verdade para aquele que vive no engano, a verdade para aquele que quer roubar a lã da ovelha, a verdade para aquele que quer só arrancar dinheiro, dói. Eu quero dizer aqui nessa noite para você: é tempo de buscar a Deus, é tempo de se apegar à verdade, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de buscar conhecimento na escola bíblica, é tempo de fazer teologia, é tempo de orar. E Deus nos fala aqui nessa noite: como você tem dado valor à verdade? Eu quero orar aqui nesse momento. Quem quiser oração, vem na frente. Nós não daremos lugar às mentiras, às sofismas, não daremos isso. A nossa vida está firmada na verdade. Amém? Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, eu irei comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio um vento
vento, veio a enchente, bateu contra a casa e não aconteceu nada, porque a casa estava firmada sobre a rocha. Irmãos, obreiros que aqui estão, quantas pessoas desviadas, que tinham dom de profecia, tinham dons de revelações, pessoas que iam para encontros de profetas, porque elas eram mobilizadas a um movimento de dons. Eu não estou dizendo que dom não existe. Deus quer usar eu e você para curar, Deus quer usar eu e você em mensagem profética. Deus usou aqui o irmão hoje para entregar uma mensagem. Eu creio nos dons. Eu não estou falando desse falso profeta, eu estou dizendo aqueles que ensinam o engano, aqueles que ensinam a mentira. Mas quantas, irmãos, são as pessoas que eu já visitei, que estão paradas, que estão desviadas, e vocês conhecem algumas delas, pessoas que profetizavam, pessoas que de alguma forma faziam aparência que tinham o Espírito de Deus na vida delas, usando elas, mas foram pessoas que nunca deram crédito à palavra, pessoas que nunca realmente dedicaram-se a buscar a verdade. Veio o vento, veio a enchente, veio a luta e se desviaram. Seja motivado pela palavra de Deus. Firme a sua fé na palavra. Eu quero orar. Tem mais alguém que quer oração? Pegue na frente. O Espírito Santo irá nos convencer a respeito dessa verdade pregada. Nós não iremos se deixar ser levados como o vento de um lado para o outro. Não. Nós estamos firmados no Senhor. Ele é o nosso alicerce. É por isso que os anos passam. É por isso que os meses passam e você está aí, ó. Você se lembra do ano passado, nesse mês? Em março de 2013, você estava aqui. Estamos em março de 2014, você estava aqui. Ah, pastor, mas ele não passou luta. Como não? Teve irmãos aqui, irmãos que foram terrivelmente provados, mas eles não negaram a verdade, não negaram a fé, não negaram aquilo que Cristo fez por eles. Senhor Deus, nós estamos aqui, reunidos na Tua presença. Deus, que essa mensagem ela venha, Senhor, como uma pele que esmiuça a penha, destruir, Senhor, toda erva daninha, toda semente do diabo que possa ter sido semeada para nos corromper a respeito da verdade. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ouvimos a Tua palavra, nós iremos cear contigo, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um mês se passou e aqui nós estamos reunidos em torno do Teu nome, ouvindo essa verdade que foi pregada, sabendo, Deus, que somente aqueles que estiverem, Senhor, fundamentados na Tua palavra, irão, Senhor, aguentar o impacto da luta, da enchente, do vento, das tribulações que nos rodam todos os dias. Deus, eu Te agradeço aqui nessa noite. Eu Te agradeço pela vida desses santos. Eu Te agradeço pela vida desses obreiros. Eu Te agradeço pela vida de cada um dos Teus servos. E louvo pela vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está do meu lado. Abraça ele no banco aí. Diga para ele e para ela: vamos servir a Deus. Vamos vencer no nome do Senhor Jesus.